Caríssimos irmãos e irmãs, com esta celebração das cinzas, nós estamos iniciando com toda a igreja o tempo da Quaresma, tempo de grandes graças espirituais para todos nós, desde que vivamos bem, evidentemente, este tempo da Quaresma, como deve ser vivido, como um tempo de penitência, como um tempo de conversão. Quero, caríssimos irmãos e irmãs, começar esta homilia com vocês, recordando algumas características deste tempo da Quaresma e desta celebração da quarta-feira de cinzas, com o qual iniciamos a nossa caminhada quaresmal. Primeiro, só para recordar, na missa de hoje, nós não realizamos o ato penitencial, que é parte essencial e integrante da Santa Missa. Hoje, o ato penitencial é substituído pela imposição das cinzas. Todos podem e devem receber a imposição das cinzas. Cuidado, a imposição das cinzas não é sacramento, é um sacramental. A imposição das cinzas não é a Eucaristia. Simplesmente a imposição das cinzas, na quarta-feira de cinzas, recorda a nossa condição. Qual é a nossa condição, Padre Sérgio? A nossa condição humana. Nossa condição humana é uma condição mortal. É uma condição frágil, débil. É uma condição pecadora. Não é? As cinzas recordam o quanto nós dependemos de quem? De Deus. Porque do pó nós saímos e ao pó voltaremos. Então, se iremos voltar ao pó, e sabemos que isso é uma certeza, porém, o dia, ele é uma incerteza. Nós sabemos que voltaremos ao pó, certeza. Quando voltaremos, incerteza. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, talvez aqui os mais jovens, podem ser daqui a 50 anos, nós não sabemos. Então, se voltar ao pó, se morrer é uma certeza, mas o quando é uma incerteza, então, impor as cinzas recorda justamente o quê? Próprio tempo da Quaresma, a urgência da conversão, a urgência de se voltar para quem? Para Deus, a urgência de abandonar tudo aquilo que ofende a Deus, a urgência de não procrastinar justamente a nossa conversão, porque a qualquer instante eu posso comparecer diante de quem? De Deus. Então, todos podem e devem hoje receber a imposição das cinzas, mas recordo, não é a Eucaristia. A Eucaristia, para receber, eu preciso estar em estado de graça, eu preciso ter uma vida condizente com as leis de Cristo, com as leis da igreja, para que a gente não confunda uma coisa com outra. Ainda ontem eu tive que explicar, não foram poucas não, há muitas pessoas, sobretudo algumas que estão no processo de conversão, porque perguntavam a mim se elas poderiam receber a imposição das cinzas se elas não comungavam. Não podem sim, vocês podem e devem sim receber a imposição das cinzas. Então, essa é uma primeira característica da missa de hoje. Também quero recordar que hoje, como também na Sexta-feira Santa, são os únicos 2 dias obrigatórios da igreja. Hoje também é um dia de jejum e abstinência. Nós já sabemos que a abstinência é a abstinência de carne, que a igreja nos pede na quarta-feira de cinzas, a abstinência, e ao longo do ano a igreja pede também a abstinência de carne a todos nós, todas as sextas-feiras ao longo do ano,
com exceção quando uma solenidade cair numa sexta. Por exemplo, se o Natal cair numa sexta, a gente não deve naquele dia fazer o que, Padre Sérgio? A abstinência de carne. Se uma festa de São José, que é um dia de guarda, cair numa sexta-feira, a gente não deve fazer abstinência de carne. Porém, na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira da paixão e em toda sexta-feira ao longo do ano, nós devemos fazer abstinência de carne. Padre Sérgio, que tipo de carne? Há um tempo atrás, eu me recordo, quando era jovenzinho, as pessoas só falavam de carne vermelha. Mas não é só carne vermelha, não é? É carne de todo animal de sangue quente. Então é carne de ave, é carne de boi, é carne de porco, não é? Mesmo que o frango seja tido como uma carne branca, também não devemos comer neste dia, não é carne de frango, nem carne de porco, nem carne de boi, nem também nenhum tipo de caça, para quem gosta de caça. Não devemos comer neste dia. E, segundo a lei da igreja, o que é que eu posso comer nesse dia, Padre Sérgio? Eu posso comer um ovo, eu posso comer um peixe, eu posso comer uma verdura, que é até mais saudável do que a própria carne. Padre Sérgio, quem está, escute, a palavra é essa mesma, quem está obrigado à abstinência? Quem está obrigado? Qualquer fiel a partir dos 14 anos de idade. Então, a partir dos 14 anos de idade, todos estão obrigados o quê? A abstinência de carne neste dia e nas sextas-feiras ao longo do ano. Padre Sérgio, quem não está obrigado a fazer abstinência? Quem não está obrigado? Pessoas doentes não estão obrigadas. Pessoas doentes. Os pobres, por exemplo, que não têm o que comer e pode ter recebido uma carne como caridade, eles não estão obrigados. Pessoas que por uma questão médica tenha necessariamente que comer um alimento mais consistente, mais sólido, não é? E a carne vermelha tem essa propriedade, a carne em geral tem essa propriedade. As carnes de animais de sangue quente, elas preenchem mais, elas dão, entre aspas, mais substância. Então, pessoas também de trabalho braçal muito intenso, elas também estão dispensadas da abstinência de carne. Mas, fora isso, toda pessoa, a partir dos 14 anos, está obrigada a quê? A abstinência. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos entender bem, viu? Não é simplesmente deixar de comer esse ou aquele alimento, mas é fazer isso com propósito. E qual é o propósito, Padre Sérgio, de abandonar a carne? Um dos propósitos é justamente o quê? Que a gente tenha mais firmeza com relação aos nossos desejos. Todos os nossos desejos, os bons e também os maus desejos. Porque se eu sou capaz de, por um momento, por um tempo, me abster de algo bom, e a carne em si mesma não é má. Se eu posso me abster de algo bom, é claro, segundo a tradição da igreja, eu terei mais forças para me abster de algo que ruim. Essa é a reflexão. E depois, não é? É claro, a abstinência também, como o jejum, vou explicar já já, tem a finalidade também de nos unir mais a Deus e de fazer com que, por amor a Deus, eu também ame mais os meus irmãos. Seja generoso, seja caridoso, não é? Pratique uma obra de misericórdia com relação a ele. Isso é abstinência. E o jejum, Padre Sérgio? Então, o jejum, vejam, a igreja pede que, veja, isso aqui precisamos entender, porque aqui e acolá, não é? Às vezes tem uma outra orientação que é da orientação da igreja. Você pode fazer jejum quando você quiser na semana, você que sabe, se você aguenta. Agora veja, a igreja, a lei da igreja nos obriga ao jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Tem pessoas aí que mantêm a tradição, né? Está na tradição da igreja, de fazer jejum todo ano
às quartas e às sextas-feiras. Nós temos documentos antigos, como por exemplo, tem um documento que eu gosto muito, já trouxe até ele aqui para vocês, para ler algo sobre o batismo e sobre a Eucaristia, chamado Didaquê, não é? Didaquê ou Didaqué. Então, a Didaqué, que é um catecismo antiquíssimo da igreja dos primeiros séculos, catecismo ainda da era apostólica, dos primeiros séculos da igreja, bem fininho, e ali já tem orientação para o jejum. E já havia uma tradição ali antiga, nos primeiros séculos, entre os católicos, de fazerem jejum na quarta e na sexta-feira. Porém, o que a igreja pede a nós é que façamos jejum na quarta-feira de cinzas e também na sexta-feira da paixão. Os outros dias é por conta de quem? De cada fiel. Mas o que a lei da igreja nos obriga é a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão. Padre Sérgio, em que consiste o jejum? O jejum consiste em tomar uma refeição completa das três principais: café da manhã, almoço e janta. Se escolhe uma para tomar de maneira o quê? Normal. Isso é o jejum. Uma dessas três a gente escolhe. Vamos dar exemplo aqui. Eu vou comer normalmente meio-dia. Vou almoçar normalmente ao meio-dia. Ou 1h da tarde, não sei. Então, se eu me proponho a fazer normalmente o almoço, o café da manhã e a janta, juntando as duas, devem ser uma pequena refeição que não dê uma. Isso é o jejum. E no intervalo não posso comer nada, não pode ter lanche, não pode ter ali uma fruta, não pode ter um pedacinho, quem gosta, né, de chocolate, um doce. Não pode. Se você se propor a fazer neste dia. Padre Sérgio, quem deve fazer o jejum? Atenção, pessoas dos 18 até os 59 anos de idade. É quem deve fazer o jejum. Padre Sérgio, eu tenho menos de 18. Você não está obrigado, mas não quer dizer que você não possa o quê? Fazer. Se você tem saúde, você pode o quê? Fazer. É aconselhável que você o quê? Faça. Mas a obrigatoriedade é dos 18 até os 59. Vejam, aqui muitos já passaram dos 59. Eu não vou pedir para levantar a mão, porque basta olhar, não é? Não tem problema nenhum nisso. Então, vocês que passaram não estão obrigados ao jejum. Se bem que para algumas senhoras e senhores seria muito bom fazer, porque comem muito. Não estão obrigados. Porém, escutem, quem já passou dos 59, se não tiver nenhum problema de saúde, também é bom e aconselhável que faça. Agora, Padre Sérgio, quem está desobrigado de jejum? Mulheres grávidas, pessoas com mais de 59 anos, pessoas doentes, com qualquer problema de saúde. Por exemplo, às vezes aqui algumas pessoas passam mal, tem problema de diabetes, quem tem diabetes sabe, que a gente sabe que tem que comer. Tem pessoas que às vezes vêm para a missa, não têm condições de guardar o jejum eucarístico, querem guardar o jejum eucarístico, e algumas vezes as pessoas passam o quê? Mal. A igreja obriga a isso? Não, aí é por conta da própria pessoa. Então, para o jejum estão obrigados as pessoas dos 18 aos 59 anos. Mas nada impeça, se você tem saúde, que aqueles que têm menos de 18 e mais de 59 não façam também. Para a abstinência, também neste dia, toda pessoa a partir dos 14 anos de idade. Estão desobrigadas, nós já sabemos, mulheres grávidas, pessoas doentes, no caso de jejum, pessoas acima de 59 anos, para o jejum e para a abstinência, pessoas também enfermas, ou que necessariamente tenham que comer, se alimentar ou comer a carne, porque a carne nutre mais. Então, essas pessoas estão desobrigadas. Mas, em regra geral, meus irmãos e minhas irmãs, se não tivermos nenhuma situação de saúde, é muito bom e aconselhável
que nós acolhamos essas orientações da igreja. Lembrando sempre que não é o ato pelo ato, não é o ato simplesmente de se abster de carne, não é o ato de fazer neste dia uma refeição mais moderada, não é simplesmente o ato pelo ato, mas o ato tem algumas finalidades. Entre essas finalidades é fazer com que eu me converta mais, fazer com que eu tenha mais moderação, fazer com que eu ame mais a Deus, fazer com que eu também, por amor a Deus, eu seja mais generoso com os meus irmãos, porque se for somente o ato pelo ato, ele perde todo o sentido. Nós já aprendemos aqui e insistimos sempre nas pregações que os atos externos, eles devem sempre serem provenientes daquela atitude interna. E no caso do tempo da Quaresma, a atitude interna é justamente nos unir mais a Deus, nos levar a amar mais a Deus e nos converter mais a Deus. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, eu comecei esta homilia dizendo que este tempo da Quaresma, para todos nós, é um tempo de muitas graças, sobretudo graças de conversão, graças de mais amor a Deus. Toda a liturgia da palavra de hoje insiste exatamente nisso. São Paulo, na segunda leitura da missa de hoje, um trechinho retirado da segunda carta aos Coríntios, uma leitura muito conhecida, porque nós lemos todos os anos esta mesma segunda leitura na missa da quarta-feira de cinzas. E São Paulo diz aqui na leitura de maneira claríssima que ele exorta a comunidade dos coríntios a não receberem em vão a graça de Deus. É o conselho também para nós nessa Quaresma, que nós não desperdicemos este tempo de graça, que este tempo da Quaresma não seja um tempo que se repete todos os anos, mas que neste tempo, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós possamos vivê-lo com esse santo desejo. Eu quero progredir na fé, eu quero avançar na fé, eu quero amar mais a Deus, eu quero fazer mais a vontade de Deus, eu quero me converter mais, eu quero abandonar aqueles pecados que eu ainda não abandonei por amor a Deus. Eu quero ser mais de Deus. Se eu não viver a Quaresma com este propósito, tudo bem, eu vou participar das missas, eu vou participar das vias sacras, eu vou participar de todas as atividades da igreja, porém, meus irmãos e minhas irmãs, sem o propósito, essas atividades, ainda que tenham valor, elas serão atividades puramente o que, Padre Sérgio? Materiais e externas. Por quê? Porque não estão nos levando à verdadeira finalidade, que é justamente aproveitar deste tempo para crescer, para avançar na fé, no amor a Deus, na conformação da própria vontade, à vontade de Deus, na obediência a Deus. E São Paulo, ele insiste dizendo: no momento favorável, eu te ouvi, e no dia da salvação, eu te socorri. Agora repare o termo: é agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Vejam, esse adjunto aqui, não é? Esse advérbio, aqui, agora, não está colocado aqui à toa. E a igreja, quando propõe essa leitura no início da Quaresma, repito, daqui a pouquinho nós vamos impor as cinzas. E existe dois versículos que a igreja pede que utilizemos na imposição das cinzas. Não é? O mais conhecido, que os padres utilizam mais, é justamente aquela citação que está no Evangelho de Marcos, não é? Também de Mateus também: arrependei-vos e crede no Evangelho. É a mais conhecida, não é? O outro versículo menos utilizado pelos padres é justamente aquele: lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar.
lembra-te que és pó. Veja, essa palavra aqui, lembra-te, em latim, se diz momento, em latim. Se diz momento. Não é? Momento pulveris, se diz assim a expressão em latim. É momento, não é? Lembra-te é o mesmo que momento. E momento, que pode ser traduzido do latim para o português, é como lembrar, também significa momento no sentido que entendemos, agora, neste exato momento. Então, quando São Paulo diz assim, não é? É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação, ele está lembrando a nós, meus irmãos e minhas irmãs, aquilo que eu disse no início da homilia, que nós não podemos perder tempo, não podemos procrastinar a nossa conversão, não podemos atrasar a nossa conversão, mas agora eu tomo a decisão de amar mais a Deus, de fazer mais a vontade de Deus. Agora eu tomo a decisão de combater mais as minhas faltas, de combater mais os meus pecados, porque eu não posso atrasar, porque a qualquer momento, repito, eu posso voltar ao pó, e se eu posso voltar ao pó a qualquer momento, então todo momento para mim deve ser o que, Padre Sérgio? Vivido como uma dádiva de Deus. Uma dádiva de Deus para quê? Para que eu procure viver o tempo todo, evidentemente, uma vida mais condizente com a vontade de Deus. Então, é agora. Então, agora que eu faço um propósito, não é? Agora que eu me coloque diante de Deus. Senhor, eu quero viver bem essa quaresma, como eu nunca vivi. Senhor, nesta quaresma eu quero progredir, avançar mais na fé. Senhor, nesta quaresma eu quero me tornar uma pessoa melhor, não é? Eu quero viver bem essa quaresma, para quando chegar a Páscoa, eu esteja mais renovado. Então, não percamos tempo, meus irmãos, não desperdiçamos tempo. Na primeira leitura da missa de hoje, também muito conhecida, o profeta Joel, um texto magnífico. O próprio Deus, através do profeta, diz ao povo essas palavras: voltai-vos para mim de todo o vosso coração. Agora repare, com jejuns, não é? Aqui também é o mesmo que oração, é o mesmo também que penitência. Com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, e inclinado a perdoar o castigo. Veja aqui que pedido sério o profeta está pedindo a nós. Que pedido sério o Senhor está pedindo a nós: voltai-vos para mim de todo o vosso coração. E repare, não é simplesmente uma atitude simples para nós, fácil. É preciso voltar a Ele com luta, é preciso voltar a Ele com combate. Essas expressões, com jejuns, lágrimas e gemidos, recordam a nós que a vida com Deus é séria, e a vida com Deus é o que, Padre Sérgio? É uma luta. Então, não é somente colocar, sei lá, vai colocar aqui as cinzas na testa, não é? E as pessoas saem, e tem gente assim que ainda, tem gente, não é? Claro que não são todos, não é? Mas eu já me deparei com algumas dezenas de fiéis assim, não é? Ah, padre, o senhor passou a cinza na minha testa e ela não ficou aparecendo. Não é para ficar aparecendo o negócio de cinza, né? Não é para mostrar aos outros que a gente vê a missa de cinza. Não, a gente já sabe, o gesto exterior tem que expressar algo que interior. Então, passar as cinzas é porque, não é, eu sou pó, eu vou voltar ao pó, e eu preciso me converter mais e logo.
É isso, é um gesto interior. O gesto exterior expressa algo interior. Está aqui o profeta dizendo: com jejuns, com lágrimas e gemidos. É isso que o tempo da quaresma nos pede. Voltai para mim com todo o vosso coração. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, se converter mais a Deus. Vejam, entre tantas finalidades, estou terminando já a homilia, entre tantas finalidades, o tempo da quaresma, que é um tempo de penitência, por isso que a gente não canta o glória na quaresma, por isso que na quaresma a gente não canta o aleluia. É o único tempo que a gente não canta nem o glória nem o aleluia. No advento a gente não canta o glória, mas canta o aleluia. Mas na quaresma a gente não canta nem o glória e nem o aleluia. Como também não se deve também ornamentar a igreja. Não se ornamenta a igreja na quaresma, com exceção do quarto domingo da quaresma, que é o domingo da alegria, domingo letário. Ali se quebra um pouco a penitência da quaresma, porque a Páscoa está próxima, se pode ornamentar, mas em vez de regra, não se ornamenta a igreja no tempo da quaresma, com exceção da solenidade de São José, que se pode ornamentar, porque é solenidade, mas não se arruma a igreja no tempo da quaresma. Aliás, se nós fôssemos levar a sério, né? Por exemplo, no rito antigo, onde se utiliza o órgão ainda, não se toca também o órgão na quaresma. Não se toca o órgão também na quaresma. Como é feita a missa, Padre Sérgio? A missa é feita justamente sem instrumento no tempo da quaresma. Claro que com a mudança litúrgica, não é, com a missa nova, que é a missa que celebramos, isso cai um pouco em desuso, não é? Cai um pouco em desuso. Então a gente vê que muitos padres arrumam a igreja, não é? A gente tem esse hábito mesmo na quaresma de os grupos que ajudam no canto da igreja também utilizar os instrumentos, mas em via de regra não deveria. Em via de regra não deveria. Por quê? Porque é um tempo penitencial. É um tempo, como diz aqui o profeta Joel, para que eu rasgue o meu coração diante de quem? De Deus. E não diga que você não tem o que rasgar diante de Deus. Todos nós temos. Basta fazer um exame de consciência, o quê? Sério. Basta entender que quem diz o que é pecado ou não sou eu, mas é quem? É Deus. Se a gente escutar a Deus, se a gente ouvir a Deus, todos nós temos muito que rasgar o nosso coração diante dele. Então, neste tempo, fazer uma boa confissão, sobretudo aqueles que têm tempo que não faz. Neste tempo também procurar ler, os que podem ler, um bom livro espiritual, ou ouvir também, se pode ouvir também um bom livro. Tudo isso para quê, meus irmãos? Para que a gente progrida na fé. Então, o tempo da quaresma é um tempo essencialmente penitencial. E, entre outras coisas, a igreja, ela destaca neste tempo duas realidades. Uma primeira realidade é que eu tenho que meditar sobre os meus pecados, sobre as minhas faltas, como eu acabei de falar, e procurar, sobretudo, o que? A confissão, fazer um bom exame de consciência, meditar sobre os meus pecados, abandonar os meus pecados, pedir a graça de Deus. Essa é uma finalidade. E uma outra finalidade é que, como eu acabei de dizer, é que neste tempo da quaresma eu avance na fé, eu cresça na fé. Podia resumir assim a quaresma: meditar os nossos pecados e avançar na fé, ou seja, no amor a Deus, na obediência a Deus. Vou repetir, não é? Meditar sobre os nossos pecados e nos convertermos e avançarmos, progredirmos no amor a quem? No amor a Deus. E para isso a igreja nos dá os remédios. Quais são os remédios, Padre Sérgio, para este tempo da quaresma? Sobretudo 3. O mais importante deles, a oração. Está no evangelho de hoje. São os remédios, as práticas, os remédios quaresmais para viver bem a quaresma. A oração. Então eu vou rezar um pouco mais nessa quaresma. Eu vou ler nessa quaresma um livro da Bíblia.
e eu vou fazer uma leitura espiritual. Nessa quaresma eu vou procurar conhecer mais a minha fé, lendo o catecismo. Então eu vou rezar mais nessa quaresma. É um remédio para viver bem a quaresma. Um outro remédio, já falamos, o jejum. Fazer aquele jejum com aquele verdadeiro espírito de me unir mais a quem? A Deus, não é? Renunciar a algo bom e que eu goste, para poder eu ter mais força, para poder também renunciar o que? O mal. É um outro remédio. E outro remédio para viver bem a quaresma é a caridade, que nós também chamamos de quê? De esmola. Poder ajudar aqueles que mais precisam. Ajudar como, Padre Sérgio? Ajudar na nossa oração. Eu vou rezar mais pelos outros, eu vou rezar mais também por mim. Quando for possível, não é? Eu vou praticar a caridade, a esmola, dando um bom conselho, fazendo uma boa correção, dando uma boa instrução. E quando for possível também, eu vou praticar a esmola, a caridade, ajudando alguém como materialmente, com um alimento, sobretudo, não é? Mas pode ser, não sei, pode ser uma roupa. Mas são os remédios que a nossa mãe, a igreja, meus irmãos e minhas irmãs, nos oferecem para que nós possamos viver bem este tempo da quaresma. A oração, que diz respeito à nossa relação com Deus, o jejum, que diz respeito à nossa relação com nós mesmos, e a caridade, a esmola, que diz respeito à nossa relação com os nossos irmãos. Então vamos pedir a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, como nos exorta São Paulo na segunda leitura da missa de hoje, que nós não desperdicemos este tempo de muitas graças para nós, que é o tempo da quaresma, mas que neste tempo procuremos avançar, progredir na fé, no amor a Deus, sobretudo praticando ainda mais a oração, o jejum e a caridade.